Uma boa noite a todos, então, para esse nosso evento aqui de lançamento desse livro que eu escrevi, Anjos e Demônios, na Suma Teológica de Santo Tomás. Vamos estar um pouco analisando dois livros. Eu vou rapidamente passar um pouco sobre a vida de São João Damasceno e um pouco sobre esse livro da fé ortodoxa. Esse livro aqui, eu fiz a tradução desse livro, é o meu primeiro livro, assim bem dizer, publicado. Hoje esse livro aqui foi traduzido, eu usei duas versões, a grega, que é a original, e a francesa, né, e fiz a tradução para o português. Então esse livro hoje existe em português, porque foi feito essa tradução aqui publicado pelo Instituto Santo Atanásio. E o livro que eu escrevi, né, sobre Anjos e Demônios na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o contexto da vida de São João Damasceno, sobre a fé ortodoxa, o que trata esse livro da fé ortodoxa de São João Damasceno, um pouquinho sobre a vida de Santo Tomás e sobre o livro que eu escrevi sobre os anjos e demônios. A vida de São João Damasceno, né? Quais são os objetivos, então? A gente conhecer a vida de São João Damasceno, compreender suas principais obras e contribuições para a teologia e também refletir sobre o seu pensamento e influência na igreja. Eu convido vocês, então, neste momento, a gente vai fazer uma pequena oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, que iluminastes São João Damasceno com a sabedoria para defender a fé verdadeira e louvar a vossa Santíssima Mãe, dai-nos por sua intercessão a graça de buscar sempre a verdade em tudo o que fazemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A vida de São João Damasceno. Bom, o seu nascimento foi por volta de 675 d.C., em Damasco, na Síria, então, sob o domínio muçulmano. Ele era de família cristã, rica e influente. Seu pai era um alto funcionário da administração califal. Ele estudou com os monges e com um escravo liberto chamado Cosme, que o seu pai adotou como educador dos seus filhos. Ele teve uma função política, ele atuou como alto funcionário no califado, mas depois ele renunciou para se tornar monge. Ele ingressou no mosteiro de São Sabas, próximo a Jerusalém, e morreu por volta de 749 d.C. Então ele foi um dos primeiros grandes teólogos a escrever em grego sob o domínio islâmico. As suas principais obras que ele escreveu sobre uma obra chamada Fonte de Conhecimento, e essa obra ela é dividida em 3 partes. A primeira parte fala da dialética, tem uma introdução à lógica aristotélica. A segunda fala sobre as heresias. Ali tem uma enumeração e refutação das heresias, incluindo também o Islã. E a terceira é a exposição exata da fé ortodoxa, que significa fé certa, fé correta, né? É um resumo sistemático da doutrina cristã. Essa obra, a fé ortodoxa de São João Damasceno, ela influencia a patrística e também base da teologia escolástica, e também influenciou Santo Tomás de Aquino a escrever a sua Suma Teológica. Outra obra também importante de São João Damasceno é o Discurso contra os Iconoclastas, em que ele faz a defesa do uso das imagens no culto cristão. Ele também escreveu vários hinos e escritos litúrgicos, especialmente também em honra à Virgem Maria. O seu pensamento teológico, então nós temos ali a defesa das imagens sagradas,
ele ensinava que as imagens ajudam a elevar o espírito a Deus. Ele argumentava que, como Deus se encarnou através de Jesus Cristo, então por isso é possível representá-lo. Se adoramos a madeira da cruz, por que também não venerar as imagens que nos lembram o Salvador? É a pergunta de São João Damasceno. Teve também um pensamento mariológico, uma forte devoção à Virgem Maria, que ele chamava de Theotokos, Mãe de Deus. Não no sentido de Mãe de Deus Pai, mas no sentido de Mãe de Cristo, né? Porque Cristo ele tinha a natureza humana e divina, né? Então, no sentido de que Jesus, ela é a mãe de Cristo, e como Jesus ele é verdadeiro Deus e também verdadeiro homem, então ela é a mãe de Deus e mãe de Cristo, da natureza humana. Ela é a mãe humana e também mãe da natureza divina, né? E por essa razão também, né, ela foi preservada do pecado original, né, e tem aí os seus atributos, porque Deus preparou ela para ser a mãe do Salvador. Né? Ele compôs também hinos e textos que exaltam a sua pureza e sua intercessão. Ela intercede por nós. Na cristologia e também na tradição, o Damasceno, na parte da cristologia, ele defendia a união das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, na pessoa de Cristo. Ele reafirmava a importância da tradição como uma fonte da revelação ao lado da Sagrada Escritura. A influência e o reconhecimento. Ele foi considerado doutor da Igreja pelo Papa Leão XIII em 1890. Ele é o último dos grandes padres da Igreja do Oriente, né? Ele é de 749, foi a morte dele. Ele teve uma forte influência sobre Santo Tomás de Aquino, quando Santo Tomás escreve a Suma de Teologia. Símbolo da unidade entre fé e razão. Conhecendo então agora um pouquinho sobre a obra A Fé Ortodoxa que São João Damasceno escreveu. Quais são os objetivos? A gente conhecer o conteúdo e a estrutura do livro A Fé Ortodoxa, né, que é esse livro aqui. Compreender os principais temas abordados por São João Damasceno, refletir sobre a importância da obra para a teologia cristã e a tradição da Igreja. Então, a obra faz parte do Tratado Fonte de Conhecimento, é a terceira parte dessa obra. A Fé Ortodoxa ela é considerada a primeira tentativa de sistematização da doutrina cristã no estilo escolástico. Ele foi escrito por volta de 730 depois de Cristo. Então, esse livro aqui foi escrito em 730 depois de Cristo. A estrutura da obra. Como é que esse livro aqui se divide? Ele se divide em 4 livros, abordando os principais aspectos da fé cristã. O livro 1 vai tratar sobre Deus, sua existência, sua natureza e seus atributos. O livro 2 vai falar sobre a criação do mundo, dos anjos e do homem. O livro 3 vai falar sobre Cristo, encarnação, redenção e sua dupla natureza. E o livro 4 vai falar sobre os sacramentos, sobre a igreja, sobre a ressurreição e o juízo final. Esse livro também se divide em 100 capítulos. Principais temas teológicos, então, tratados desse livro. Primeiro, no livro 1, é tratado, então, a teologia de Deus. Ali, o João Damasceno também vai tratar das provas da existência de Deus. E ele vai tratar também que Deus é incompreensível, eterno, simples e imutável. Vai falar também da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 hipóstases, em uma pessoa, em 3 pessoas, né? Como é que a gente pode entender a Trindade? É muito simples, né? Aqui, por exemplo, eu tenho pessoas, né, todos nós aqui que estamos aqui, nós temos a mesma natureza, a natureza humana. Embora eu sou o Alessandro,
Aqui nós temos a Andressa, a dona Terezinha, o Bruno. Então, são pessoas. Temos a mesma natureza, mas somos pessoas diferentes, né? Com Deus funciona a mesma coisa. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles têm a mesma natureza, mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, os três, eles têm a mesma natureza, né? Participam da mesma natureza, são Deus, por assim dizer, mas são pessoas diferentes. Ele também afirma o uso da razão para melhor conhecer a Deus sem esgotá-lo. Na antropologia cristã, que vai tratar o livro 2, ele vai falar que Deus criou tudo do nada. A criação ex nihilo. O homem é corpo e alma, imagem e semelhança de Deus. Vai tratar também do livre-arbítrio e da capacidade humana de cooperar com a graça de Deus. Temos também a parte da cristologia do livro 3, em que ele vai defender a doutrina da união hipostática, ou seja, em Cristo havia uma união hipostática, a natureza humana e a natureza divina. Então, ele era uma pessoa, mas ele tinha a natureza divina junto ali. Ele tinha as duas naturezas na mesma pessoa encarnada. Por isso que ele podia ressuscitar, fazer milagres, e os judeus não compreendiam. E dizia que ele estava blasfemando, que ele estava sendo como Deus. Mas ele era, porque ele tinha natureza divina. Por isso que ele podia ressuscitar e fazer milagres e coisas assim. Né? Então, assim, ele defendia a doutrina da união hipostática, ou seja, de duas naturezas em Cristo, a divina e a humana. E ele refuta as heresias cristológicas que teve, né? Dizendo que Cristo não era Deus, e que Cristo, né, ou Cristo era uma pessoa normal, e uma série de coisas assim. Então, ele refuta o nestorianismo, o monofisismo, que afirma só uma e outras heresias cristológicas que teve a respeito. O Verbo se fez carne sem deixar de ser Deus. Deus se encarnou, Deus assumiu a nossa natureza. Né? Eclesiologia e os sacramentos no 4º livro. Então vai falar que a igreja é santa, católica e apostólica, defende a presença real de Cristo na Eucaristia, enumera 7 sacramentos e sua eficácia, e vai falar também da ressurreição da carne, do juízo final, e ele fala também do anticristo, o São João Damasceno aqui, que ele vai falar, né, exatamente também dos judeus, que os judeus que vão reconhecer o anticristo quando o anticristo vier, que vai vir do meio político. Então, já no ano 700, o João Damasceno também fala. Alguns trechos, né, sobre a trindade que fala São João Damasceno nesse livro. Não dizemos que há 3 deuses, mas 3 hipóstases no único Deus. Então, o Damasceno, ele usa a linguagem da filosofia grega para explicar o mistério da trindade, conciliando fé e razão. Por isso é importante conhecer a filosofia, estudar a filosofia para você conseguir compreender a teologia, porque aqui a gente está falando de um dos pais da teologia, dos primeiros escritores da teologia, onde nasce a teologia, que é na patrística. Né? Temos aqui sobre a Eucaristia também. O pão e o vinho tornam-se verdadeiramente o corpo e sangue do Senhor. Afirmação clara da doutrina da transubstanciação, muito antes do Concílio de Trento. Aplicação para hoje dessa obra do Damasceno. A obra mostra que fé e razão caminham juntas. Refuta heresias com caridade e firmeza, valoriza a doutrina da igreja e a vida sacramental. Inspira a fidelidade, a fé, mesmo diante de contextos adversos. Ele viveu sob domínio muçulmano. Reflexão. Conhecer a fé é o primeiro passo para vivê-la plenamente. Isso diz o São João Damasceno. São João Damasceno, mestre da doutrina e defensor da verdade. Ajudai-nos a conhecer, a amar e viver a fé que professamos. Amém. E agora, nesse momento, então, vamos falar um pouquinho, né, da vida de Santo Tomás de Aquino.
Objetivo: conhecer a vida e o contexto histórico de Santo Tomás, apresentar as suas principais obras e contribuições, compreender os elementos centrais de seu pensamento filosófico e teológico. Vamos rezar juntos. Deus eterno e todo-poderoso, que concedestes a Santo Tomás de Aquino sabedoria para compreender e ensinar os mistérios da fé, ajudai-nos por sua intercessão a buscar sempre a verdade com humildade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então aqui um pouco sobre a vida de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele já é do período escolástico, é o principal representante da escolástica. Ele nasceu ali em 1225, em Roca Seca, na Itália, também de uma família nobre. Ele estudou, quando criança, na abadia beneditina de Monte Cassino. Depois ele ingressou na ordem dos dominicanos contra a vontade da família. Ele realizou seus estudos em Nápoles, em Paris e em Colônia com Santo Alberto Magno. Ele trabalhou como professor em Paris, Roma e outras cidades. Ele morreu em 1274, a caminho do Concílio de Leão. Ele foi canonizado em 1323 por João XXII e recebeu o título de doutor da Igreja, título de doutor angélico, porque é ele quem faz o estudo sobre os anjos de maneira mais detalhada. Apesar de sua grande inteligência, o Santo Tomás de Aquino ele era chamado de boi mudo pelos seus colegas, porque ele era imenso, gordo, né? E também ele era bem silencioso. Então chamavam ele de boi mudo. E o Santo Alberto Magno disse que esse boi mugirá tão alto que sua voz será ouvida pelo mundo inteiro. E isso mesmo, através das obras, né? O Tomás de Aquino deixou muita obra, citava 6 obras ao mesmo tempo, e tudo que tinha na época dele, tudo que chegou a ser escrito até a época de Santo Tomás de Aquino leu. E como que a gente sabe que ele leu? Ele cita nas obras dele, ele faz a referência nas obras dele. Então, ele leu muito e as obras dele são muito bem fundamentadas. Bom, ele era professor universitário, né? No começo da universidade, né? Então vocês podem imaginar. Suas principais obras. Bom, a sua principal obra, a sua obra mais famosa é a Suma Teológica. Tem aí 9 volumes. A tradução da Loyola tem 9 volumes. Tem a tradução também, a primeira do Alexandre de Correia, que tem 11 volumes. Enfim, é uma obra gigantesca e considerável aí. Um livro carro-chefe da teologia, teria que ser, pelo menos, né? A Suma Teológica é a sua obra mais famosa e influente, dividida em 3 partes. Parte 1 fala sobre Deus, a criação e o homem. Parte 2 é a sua parte moral, vai falar da ética cristã, das virtudes e da lei. Na parte 3, vai tratar de Cristo, os sacramentos e a escatologia. Ela segue o método, a Suma Teológica, em que tem artigos, né? Então, existe lá a questão, e na questão, que é uma pergunta, tem artigos, e ali é apresentada uma estrutura com pergunta, objeções, um argumento, uma resposta e depois tem a refutação das objeções. Então, o livro é escrito dentro desse método escolástico. Existe também a Suma contra os Gentios, dirigida a não cristãos, especialmente muçulmanos e judeus, que é mais filosófica do que teológica, e tem outras obras, comentários sobre as obras de Aristóteles. O Santo Tomás foi um grande comentador das obras de Aristóteles. Ele usa a filosofia de Aristóteles para poder explicar a sua teologia,
né? Então, ele é mais teólogo do que filósofo, mas ele é considerado filósofo por usar a filosofia de Aristóteles para explicar o seu pensamento teológico. Também escreveu comentários bíblicos e alguns hinos eucarísticos, né? O tão sublime sacramento, tanto ergo, né? Adoro-te devoto, o próprio ofício do Corpus Christi, é um ofício composto por Santo Tomás de Aquino. O seu pensamento filosófico teológico, né? Ele também trata da fé e da razão. Não há contradição entre fé e razão. A razão pode chegar a Deus pela natureza, a fé completa e o conhecimento revelado. A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Ele vai tratar também da existência de Deus, das 5 vias para provar racionalmente a existência de Deus. Na primeira via, vai tratar da questão do movimento, que é uma questão estudada na física e metafísica do Aristóteles, e que ele vai também trazer, né, que existe um motor imóvel que move todas as coisas e que não é movido por ninguém e que iniciou o movimento, né, que é Deus. E a causa eficiente, o ser necessário, os graus de perfeição, olhando os graus de perfeição e a ordem do universo. Então, partindo sempre da criação, olhando para a criação, você consegue compreender Deus. Porque como Deus a gente não vê, né, então é difícil da gente acreditar. Então, a gente não pode conhecer, estudar a causa que é Deus. Né? A ciência, geralmente, ela começa estudando a causa para depois descobrir os efeitos. A gente faz o processo contrário para poder conhecer Deus. A gente parte dos efeitos para poder chegar na causa. Pensamento filosófico teológico de Tomás. Né? Então, ali a antropologia, corpo e alma formam uma unidade. A alma ela é espiritual e também imortal. O ser humano busca a felicidade que só se realiza plenamente em Deus. A parte moral e ética, o bem é aquilo que realiza a natureza da coisa. Ele também vai falar das virtudes cardeais, da prudência, da justiça, da fortaleza, da temperança e também das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. A lei natural é também escrita no coração do homem. Ele vai falar também da cristologia e dos sacramentos. Né? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Eucaristia ela é a presença real de Cristo, base para a teologia da transubstanciação. E a Eucaristia é o sacramento do amor. Significa amor que produz amor. A influência e o legado de Tomás. Base da escolástica medieval. Fortemente influenciado por Aristóteles, ele influenciou profundamente a teologia católica até hoje, até inclusive o Concílio Vaticano II. Ele é o patrono das universidades, escolas e dos teólogos. Para aquele que tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível. Isso é uma frase de Tomás de Aquino. Né? Para aquele que tem fé, nenhuma explicação é necessária. Mas para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível. Santo Tomás de Aquino, intercedei por nós para que sejamos buscadores da verdade, estudiosos, humildes e servos fiéis da sabedoria de Deus. Amém. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Anjos e Demônios na Suma Teológica, no qual eu escrevi também para finalizar esse nosso momento aqui. Esse livro, ele iniciou aqui no Instituto Santo Atanásio. Eu dei um curso nos começos do Instituto aqui, quando o Instituto começou. O primeiro curso que eu dei foi Patrística e depois, no segundo semestre, eu dei esse curso de Anjos e Demônios na Suma Teológica de Santo Tomás.
E até fui para o Instituto lá de Tubarão também, dar esse curso dos anjos e demônios. E aí o pessoal falou para mim, por que não fazer um livro? E aí eu fiquei pensando, né? Por que não fazer um livro? E aí eu peguei esse material e depois desenvolvi, ampliei ele um pouquinho mais e deu origem a esse livro que nós temos aqui hoje, dos Anjos e Demônios na Suma Teológica. Então esse livro ele tem uma introdução. Aí no capítulo 1 eu falo sobre o contexto, né, e delimitações, tem a necessidade do estudo, a fundamentação bíblica, uma fundamentação patrística, uma fundamentação do magistério da igreja, do catecismo da igreja, que vai falar sobre os anjos. Depois eu começo tratando no capítulo 2 da questão da natureza angélica, já na Suma Teológica mesmo. Eu vou comentando as questões das 50 a 53, que tratam da natureza angélica no capítulo 2. No capítulo 3 eu trato das questões que tratam do conhecimento angélico. Eu vou falando das questões 54 a 58. No capítulo 4 eu trato da questão da vontade, o amor, a produção, a perfeição, como é que o anjo move o outro e a linguagem dos anjos, que são as questões 59, 60, 61, 62, 106 e 107 da Suma Teológica. Aí depois eu trato no capítulo 5 da organização, do poder, da ação, missão e guarda dos anjos, que são a questão 108, 110, 111, 112 e 113 da Suma Teológica. No capítulo 6 eu trato das questões que falam referentes aos demônios, que é a questão 63, 64, 109 e também 114 da Suma Teológica. No capítulo 7 eu vou tratar da queda dos anjos, dos apelativos dos anjos maus, da ação do demônio, da questão da possessão demoníaca e do exorcismo, da questão do satanismo, da missa negra e também do rock, que aparece em algumas músicas. Eu falo também da Suma Demoníaca do Padre Forteia e das obras do Padre Gabriel Amorti, que foi o exorcista oficial do Vaticano. E no capítulo 10 eu falo como é que os santos combateram o demônio. E aí eu vou falar sobre Santo Antão, o Evagrio, São Bento, São Francisco, São João Maria Vianney, Padre Pio, Santa Faustina, entre outros. E como combater o demônio e como também desenvolver uma vida espiritual, baseado no livro Teologia da Perfeição Cristã, de Antônio Royo Mairim, que é um grande teólogo espiritual, né, que escreve dentro da linha de espiritualidade. Sobre os anjos, na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então, a base da Suma Teológica, né, primeira parte, questão 1, questões 50 a 62 e 106 a 113. Os objetivos: entender o que são os anjos segundo Santo Tomás, estudar sua natureza, conhecimento, vontade, hierarquia, ministério e relação com os seres humanos, refletir sobre a importância dos anjos na economia da salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Natureza dos anjos, questão 50 da Suma Teológica, da substância dos anjos em si mesmos. Então, os anjos são substância puramente espiritual, sem corpo. São criaturas imateriais e também imortais. Não são compostos de matéria e forma, mas de essência e existência. Questão 51. Se os anjos têm corpo unido à sua substância, Tomás conclui que os anjos não possuem corpo, mas podem assumir formas corpóreas. Exemplo, no livro de Tobias, o anjo Rafael ali vai explicar, tem a passagem que ele vai acompanhar, né, o jovem Tobias, e daí ele fala assim, mas a gente via que você se alimentava, que você comia, que você fazia tal coisa, né? Então ali ele vai falar que ele, né, parecia que ele estava fazendo tudo aquilo, mas ele não fazia, mas ele explica, né? Então dá essa no livro de Tobias ele trata isso.
né, que o anjo pode assumir formas corpóreas. Então, às vezes, tem questões do espiritismo, né, que as pessoas pensam que está falando com aquela pessoa que morreu, mas é igualzinho, eu via, né, a pessoa, até a voz e tudo mais. Tal. O anjo tem esse poder. Tá? O anjo tem esse poder de assumir formas corporais. Tá? Na Bíblia está escrito, o Jesus deixou bem claro no Evangelho de Lucas 16, que não tem como o morto vir. Né? De Abraão e Lázaro, ele fala bem isso, né? Não tem como vir a esse mundo, porque o rico estava lá no inferno e pediu, mas que vem alguém dos mundos do morto lá para avisar. Não tem como. Jesus disse que não tem como. Lá na terra, ele já deixou as pessoas que vai falar sobre isso. Então, não tem como aparecer. Isso aí é bíblico. E essa prática de evocar os mortos, né, é quiromancia, né, na Bíblia. Isso aí é proibido no Antigo Testamento. Então, quando se faz algo contra a vontade de Deus, então é sempre o inimigo, né, o diabo que é contra Deus, que vem a aparecer. Então, cuidado com essas falsas doutrinas. Questão 51, né? Se os anjos têm corpo unido à sua substância, o Tomás conclui que os anjos não possuem corpo, né, mas podem assumir as formas corpóreas. A questão 52. Modo de agir dos anjos nos corpos. Eles agem nos corpos por vontade e por poder superior, não por força física. Os anjos, eles são maiores do que nós, mas não mais do que Deus. Eles são criaturas de Deus, mas eles são mais poderosos do que nós, porque são espíritos. Eles estão num outro nível que a gente não está. Movimento, questão 53, o Tomás vai tratar do movimento local dos anjos. Podem mover-se de um lugar a outro, não por deslocamento físico, mas pela aplicação de sua presença. Então ele pode estar aqui agora e pode aparecer direto na outra sala. Ele não vai andar daqui até lá, como nós fazemos. Não, é a presença dele. Né? Então ele está aqui e pode aparecer lá. Conhecimento angélico, questão 54. Como é que o anjo conhece? Os anjos conhecem por espécies infusas, ideias recebidas diretamente de Deus. Não adquirem conhecimento por experiência sensível. Quem adquire conhecimento por experiência sensível somos nós, que precisamos dos nossos sentidos, né, para conhecer. Questão 55. O conhecimento natural dos anjos. Eles conhecem o mundo criado na medida em que Deus lhe infundiu esse conhecimento. Seu conhecimento é limitado à sua ordem. Questão 56. Conhecimento que os anjos têm dos singulares. Eles podem conhecer realidades particulares por iluminação divina ou por ação direta. Conhecimento da alma humana. Eles não conhecem diretamente os pensamentos do coração. Isso só Deus. Tá? A não ser se Deus permitir ou o homem manifestar. Mas eles observam muito bem a gente. Os sinais e as inclinações que a gente dá. E aí eles tentam. Tá? Questão 58. Se os anjos têm conhecimento discursivo. Diferentemente do humano, o conhecimento angélico ele é intuitivo. Ele não necessita de raciocínio passo a passo. Então, nós é que temos o conhecimento discursivo, não o anjo. A gente vai fazendo o raciocínio passo a passo. O anjo não. Vontade e livre-arbítrio dos anjos. Questão 59, se no anjo há vontade. Sim, pois todo ser intelectual tem vontade. A nossa alma também tem vontade. Tá? E a nossa alma é intelectual. Nós somos intelectuais e corporais, somos corpo e alma. O anjo é só alma. Tá? Só espírito. Eles são também capazes de amar, escolher e servir livremente. Questão 60, o amor e o ódio nos anjos. Anjos bons amam o bem e odeiam o mal. Os anjos maus, os demônios, odeiam o bem por deformação de sua vontade.
Nós temos também a hierarquia angélica. Questão 61 vai tratar da criação dos anjos. Eles foram criados no início do tempo, imediatamente por Deus. Eles todos foram criados bons. Alguns caíram por orgulho, que são os anjos maus. Por orgulho e por inveja. Orgulho porque o demônio queria se assentar no trono de Deus, ocupar o lugar de Deus, e por inveja de nós, que fomos criados à imagem e semelhança, e os anjos não. Tá? Questão 62. Perfeição e bem-aventurança dos anjos bons. Eles alcançaram a visão beatífica por mérito e graça, e permanecem confirmados no bem. Na questão 106 e 107, o movimento e hierarquia angélica. Os anjos se movem por iluminação. Os superiores iluminam os inferiores. Existe uma hierarquia. Existem 9 coros angélicos que são divididos em 3 hierarquias. Da primeira hierarquia, são os que estão mais próximos de Deus. São os serafins, querubins e os tronos. A segunda hierarquia são as dominações, as potestades e as virtudes. E a terceira hierarquia são os principados, são os arcanjos e são os anjos da guarda de cada um de nós. O mistério dos anjos. Temos a questão 108, que vai tratar também dessa classificação da hierarquia e do mistério dos anjos bons. Eles ajudam na execução da vontade divina no mundo. Eles protegem, instruem e anunciam. A questão 110, o modo como os anjos agem sobre os homens. Eles iluminam o intelecto, inspiram o bem, fortalecem na luta espiritual. Função do anjo da guarda. Cada homem possui um anjo da guarda. Então, toda pessoa, quando nasce, né, cada homem, cada mulher e cada ser humano possui um anjo da guarda. Eles protegem desde o nascimento até a morte. E quando a criança está na barriga da mãe, é o anjo da mãe que protege o bebê, né, que está ali. Agora, quando a criança nasce, aí ela vai ter o anjo dela. Questão 112 e 113. Ação dos anjos na conversão e guarda do homem. Eles ajudam na conversão dos pecadores e eles também protegem contra tentações e perigos espirituais. Salmo 91. Porque aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Anjos de Deus, que servis diante do trono do Altíssimo, ajudai-nos a viver na presença de Deus. Santos anjos da guarda, sede nossos companheiros e defensores. Amém. Agora a gente vai falar um pouquinho do demônio, também na Suma Teológica. Objetivos: entender a origem, a natureza e a ação dos anjos caídos. Refletir sobre o papel do demônio na história da salvação. Compreender como resistir à tentação à luz da fé e da razão. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Amém. Queda e condição dos anjos maus. A questão 63 vai tratar da malícia dos anjos maus. Todos os anjos foram criados bons por Deus, como o ser humano. Deus só cria coisa boa. Tá? Alguns, se Deus é bom, de onde vem o mal? O mal vem do nosso mau uso do nosso livre-arbítrio e também dos anjos, que também fizeram mau uso do seu livre-arbítrio. Tá? Todos os anjos foram criados bons por Deus como o ser humano. Alguns pecaram por soberba e inveja, não aceitando sua dependência de Deus. O pecado foi instantâneo e irrevogável, pois sua escolha foi feita com plena inteligência e vontade. Então, por isso, os anjos, eles não vão se arrepender e não vão mudar. Eles já tomaram a sua decisão. O demônio já tomou a sua decisão. Ele não vai se arrepender e se converter. Tá? Lúcifer, ele é o porta-voz da revolta.
é tradicionalmente identificado com Satanás. Pontos centrais de Tomás. Os anjos não podem se arrepender após sua queda. O pecado deles foi de espírito, não de carne. E por isso, mais grave. Questão 64 da pena dos anjos maus. Foram imediatamente lançados fora da visão beatífica. Exclusão eterna da presença de Deus. São atormentados interiormente pelo afastamento de Deus e exteriormente por castigos próprios. Apesar de punidos, eles mantêm seus poderes naturais, a sua inteligência, a sua vontade, a sua mobilidade, né? São livres, mas sempre voltados ao mal. Os demônios querem o mal por malícia, não por ignorância, porque eles conhecem o mal. Eles sabem aquilo que eles estão fazendo, a gravidade daquilo que eles estão fazendo. Questão 109, a influência demoníaca. Os demônios não podem mover diretamente a vontade humana. Eles não podem ouvir. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu pequei, né? Fui tentado pelo demônio, então é a culpa dele. Ele tentou, né? Agora quem deu o consentimento fomos nós. Então, os demônios não podem mover diretamente a vontade humana. Eles podem agir nos sentidos e na imaginação. Ele pode te tentar usando os sentidos, usando a imaginação, mas não mover a sua vontade. Isso não. Eles usam imagens e sugestões para desviar o homem do seu propósito. Podem agir nos corpos, provocar perturbações físicas, mas só com a permissão divina. Deus permite a tentação para o crescimento da virtude humana. O demônio, ele é como um cão acorrentado. Só morde se você se aproximar demais. Questão 114, tentação e resistência. A tentação demoníaca, ela é real, mas ela é vencível com a graça de Deus. O homem não está sozinho. Deus dá força através da oração, dos sacramentos e da ação angélica. Nossos anjos da guarda também. O mérito está em resistir livremente com a ajuda divina. Ensino importante. A graça de Deus é absolutamente necessária para vencer as tentações do demônio. O demônio não tem poder ilimitado. Ele está sujeito à soberania de Deus. Ele é uma criatura. Então, ele tem um poder também limitado. Né? Não é que ele tem um poder limitado que ele não haja. Ele age. Leitura de Efésios, né? Tem lá um trecho. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Senhor, livrai-nos do maligno e fortalecei-nos no combate espiritual. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre a ação ordinária e extraordinária do demônio e o satanismo. Objetivos: compreender as formas ordinárias e extraordinárias da ação demoníaca, refletir sobre o exorcismo à luz da fé católica e entender como que o fenômeno do satanismo e como combatê-lo pastoralmente. A forma mais comum de atuação do demônio na vida humana, né, a forma mais comum da atuação do demônio na vida humana não envolve a possessão, mas a tentação, o engano, a distração espiritual e a sedução ao pecado. Ele é expert em mentir, iludir e enganar para se alimentar da sua dor e do seu sofrimento. Então, exemplos: sugestões interiores ao pecado, influência sobre a imaginação e os sentidos, perturbações na vida de oração, falsas doutrinas, ideologias, divisões, tudo isso vem do inimigo. Fundamento bíblico. Temos o Gênesis, capítulo 3, a tentação de Adão e Eva. Mateus, capítulo 4, ele tentou o próprio Jesus no deserto. 1 Pedro, o diabo, vosso inimigo, ronda como um leão que ruge,
procurando a quem devorar. A ação extraordinária do demônio acontece de forma mais visível e violenta, com efeitos físicos ou espirituais intensos, geralmente com a permissão de Deus e envolvimento com o ocultismo e também com pecado grave. Tipos: tem a infestação demoníaca, que é a presença demoníaca em lugares, objetos ou animais. Tem a obsessão demoníaca, que são ataques físicos ou psíquicos constantes. O demônio também potencializa os problemas psicológicos, psiquiátricos da pessoa. Opressão demoníaca, o sofrimento espiritual intenso, sem perda de controle. E também existe a possessão demoníaca, que é raramente, mas acontece. Não significa que ser raro que não aconteça. Acontece. Né? O demônio toma o controle do corpo da pessoa, mas não da alma. Tá? A ação extraordinária, né? Sinais possíveis de uma possessão. Aversão a símbolos sagrados, uma força desproporcional, um conhecimento daquilo que é oculto e alterações vocais e também comportamentais. Observação: nunca se deve concluir um caso sem uma análise médica e também psicológica. A igreja, nesse sentido, ela é muito prudente. Primeiro, vamos ver o que o psiquiatra, o que o psicólogo vai dizer. Né? Se eles não sabem dizer o que a pessoa tem, então pode ser algo espiritual. Né? Se eles sabem dizer o que a pessoa tem, então a pessoa vai fazer o tratamento médico e vai resolver e vai se curar. Né? O exorcismo na Igreja Católica. Tipos: tem o exorcismo menor, feito no batismo e também bênção simples. São orações que todo sacerdote pode fazer sem permissão do bispo. Leigos também podem fazer, podem rezar e não há problema nenhum. O exorcismo maior, que é o rito oficial contra possessões, feito por um exorcista. Esse exorcista ele tem que ser nomeado pelo bispo e ele que vai fazer esse rito de exorcismo maior. Referência: tem o ritual de exorcismos, tem o catecismo da Igreja Católica também falando. Condições para que haja o exorcismo: tem que ter a avaliação psiquiátrica e psicológica, tem que ter uma vida de oração e fé, tem que ter a permissão do bispo, né? E assim, o exorcismo ele não é uma magia, mas ele é um sacramental da igreja feito com fé e obediência. O satanismo, o culto ao demônio. Existe um culto consciente e uma deliberação ao demônio diretamente, né? É adoração ou indiretamente. Existem rituais, invocações, blasfêmias, práticas comuns. Tem a missa negra, tem profanação dos sacramentos, tem magia negra, tem pactos, tem invocações, tem seitas ocultistas e luciferianas. Eles estão aí por detrás do tráfico de criança, roubo de criança para fazer sacrifícios e uma série de coisas aí por detrás. Existem tipos de satanismo. Tem teísta, que acredita que Satanás é um ser real a ser adorado. Tem aquele simbólico ou filosófico, que usa o satanismo como um símbolo de rebeldia e de libertação. E tem cultural, grupos, músicas, bandas de rock, a gente vê muito por aí. Ideologias com elementos satânicos, também nós temos. Como resistir ao mal? Quais são as armas espirituais? Primeira que Jesus deixou, a oração e o jejum, né? Uma confissão frequente, a prática dos sacramentos, né? A Eucaristia também, a leitura da palavra de Deus, o uso de sacramentais, água benta, medalha de São Bento, crucifixo, escapulário. Evitar contato com ocultismo, espiritismo, astrologia, horóscopos, brincadeiras com invocação, por exemplo, o jogo do copo, tarô e etc. Filmes, músicas, livros com conteúdos explicitamente satânicos. Evitar tudo isso para não se contaminar espiritualmente. Então, essas são armas que nos ajudam a resistir ao mal. Como é que os santos combateram o demônio?
santos são pessoas iguais a nós. Santo não é aquele que nunca pecou. Muito pelo contrário, eles pecaram. Mas santo é aqueles que na sua vida foi amigo de Deus. Então todos nós somos chamados à santidade, a ser amigos de Deus, a desenvolver uma vida espiritual. Então, como é que eles que foram humanos iguais a nós, foram amigos de Deus, como é que eles combateram o demônio? Como é que eles venceram o demônio? Se eles conseguiram vencer, nós também conseguimos. Objetivos: conhecer as experiências de santos perseguidos espiritualmente, refletir sobre os meios de combate espiritual usados por eles e aplicar esses conhecimentos à nossa vida cristã. O combate espiritual dos santos. Os santos, mesmo vivendo na graça, eles também eram alvos de ataque espiritual. Ensinam que o diabo teme a humildade, a oração e os sacramentos. O combate é uma realidade de todos nós cristãos. Temos aí Santo Antão, que foi pai do monaquismo. Ele retirou-se ao deserto, sofreu visões demoníacas, ruídos, aparições horrendas, mas ele resistiu com fé. Ele usava a oração, o jejum, a cruz e o nome de Jesus como armas. O demônio teme a humildade, o jejum, a oração e a caridade. Assim dizia Santo Antão. Evagrio Pôntico, o monge do deserto. Evagrio Pôntico foi monge e escritor do deserto. Ele escreveu sobre os 8 pensamentos que depois o Santo Tomás de Aquino colocou como chamado os pecados capitais. Ensinava que a luta espiritual começa na nossa mente. Ele combatia com vigilância interior, com salmos, com jejum e com a sobriedade, que é o equilíbrio, a temperança para as coisas. Todo o excesso provém dos demônios. O equilíbrio, não, né? É aquilo que vem de Deus. Conhece os teus pensamentos e também conhecerás os teus inimigos, diz o Evagrio. Meu pai São Bento, fundador do monaquismo ocidental, que escreveu a regra de São Bento, a regra beneditina, ele também lutou contra a tentação sexual, né, do demônio, o veneno, tentaram matar São Bento envenenado, contra demônios visíveis e também invisíveis. Ele usava o sinal da cruz, a oração, o trabalho e a obediência. Tem a medalha de São Bento, que também tem exorcismos invocados. São Bento é um padroeiro dos exorcistas, né? A oração dele é a cruz sagrada: seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Amém. Temos o Santo Curadares, o São João Maria Vianney, que sofreu ataques físicos diretos do demônio, que o chamava de o comedor de almas. Ele ouvia também barulhos, móveis se mexiam na cama, pegava fogo. Eles ouviam barulhos, os móveis se mexiam e a cama dele pegava fogo. Ele dizia que o demônio está bravo porque ele salvou mais uma alma. Né, o combate, né, ele dizia que a confissão, a Eucaristia, a oração, a penitência e o amor às almas. O São Francisco de Assis teve aparições, tentações espirituais. Ele combatia com louvor, com simplicidade, com humildade extrema e amor ao crucificado. Ele via o demônio, né, um ser vencido pela alegria e pela humildade. Dizia ele: onde há trevas, que eu leve a luz. A Santa Faustina Kowalska teve visões de anjos, demônios e o próprio Jesus misericordioso. Ela também foi tentada ao desespero, ao desânimo e dúvidas, mas ela venceu com a confiança na misericórdia, adoração e fidelidade à vontade de Deus. Escreve ela no seu diário: combati o espírito das trevas com o nome de Jesus. Temos o Santo Padre Pio de Preteltina, que apanhava fisicamente do demônio, que ouvia gritos e também rugidos. Ele vivia a missa como um verdadeiro sacrifício.
Usava a confissão, terço e adoração. Obediência e o sofrimento aceito com amor como armas. E dizia ele que o rosário é a arma contra todos os males deste mundo. Temos aqui uma síntese comparativa, né? Então temos ali o santo, a forma de ataque que ele sofreu do demônio e quais as armas que ele utilizou. Então, Santo Antão, ele teve visões e ruídos, ele venceu com jejum, com oração e com o nome de Jesus, com a invocação do nome de Jesus. O Evagrio foi nos pensamentos e nas tentações, ele usava vigilância interior, salmos e sobriedade nas coisas. O São Bento, né, teve a questão da tentação e questão do veneno, ele usava com a cruz, com a obediência, com a oração, com humildade. O Curadars, os ataques físicos e ruídos, com a confissão, com a Eucaristia e com a penitência. O São Francisco sofria sugestões sutis, ele vencia com o louvor, com humildade, com a alegria evangélica. A Santa Faustina, visões e tentações, ela tinha a confiança na misericórdia e a oração. O Padre Pio, agressões visíveis, e ele vencia com o rosário, com a confissão e com a obediência. Para pensar, refletir e debater, qual santo te inspira mais nesse combate espiritual e por quê? Quais armas espirituais você pode usar com mais intensidade em sua vida? Para encerrar, né, encerro com esse versículo bíblico, né? Resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Né? Então, eu trago com mais detalhes tudo que eu falei aqui um pouco sobre esses anjos e demônios na Suma Teológica, nesse meu livro aqui, Os Anjos e Demônios na Suma Teológica de Santo Tomás. Eu trago com mais detalhes dentro desse livro. Me ajude você também, né, a comprar esse livro. Comprando esse livro, você estará me ajudando na minha caminhada e também arrumo a minha formação, né, sacerdotal e também religiosa. A vocês que aqui tiveram, né, que vieram me prestigiar nesse momento, né, o meu muito obrigado e o meu agradecimento. Né, que Deus abençoe e recompense a vida de cada um de vocês que me apoiam, me ajudam, né, e me incentivam no meu caminho. Muito obrigado a vocês que estão assistindo, também ao Instituto Santo Atanásio, que aqui nos acolhe e nos recebe. E que Deus seja louvado e que nosso Pai São Bento e Santo Tomás de Aquino, São João Damasceno, derrame, interceda por nós, né, e que Deus Todo-Poderoso derrame as suas graças e bênçãos sobre as nossas vidas e estejamos aqui reunidos e permaneçamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.